Fala, turminha do Super Ensino! Legal falar com vocês, professor Luiz Fernando da Super Disciplina de História. Galera, hoje nós vamos falar sobre a expansão marítima portuguesa. Por que não falar de expansão marítima e comercial europeia? Tá bom? Mas antes de mais nada, pessoal, vamos lembrar que a Península Ibérica, no qual se situa Portugal, estava ocupada pelos muçulmanos, pelos mouros, os muçulmanos provenientes do norte da África. Então, lá por volta do século XII se iniciou a Guerra de Reconquista, já comentada em aulas anteriores. E no início da Guerra de Reconquista, em 1119, por exemplo, forma-se o Condado Portucalense. Tá bom? A dinastia de Borgonha, ela vai dominar o Condado Portucalense, vai proclamar a independência do Condado Portucalense em relação aos reinos espanhóis. Beleza? Porém, pessoal, em 1383 ocorre uma crise de sucessão no Estado português, no Reino de Portugal, tá? E no qual os reinos espanhóis vão tentar reanexar o Condado Portucalense para os espanhóis, mas reanexar o Estado português aos domínios dos reinos católicos espanhóis. Mas um tal de Dom João, o mestre da Ordem de Avis, pessoal, ele conseguiu aí manter a independência de Portugal, na chamada Revolução de Avis. Então, veja só, ocorre em 1385 a consolidação do Estado Nacional Português. Isso foi muito importante para a expansão marítima comercial portuguesa, porque agora você vai ter um Estado centralizado interessado no desenvolvimento do comércio marítimo. Beleza? Então, vamos aos outros fatores que determinaram o pioneirismo português. Então, vamos lá. A própria Revolução de Avis, de 1385, a centralização política precoce dos portugueses, o incentivo da burguesia mercantil portuguesa. A burguesia mercantil vai pagar impostos, contribuindo para a acumulação de capital do Estado português. Aí, consequentemente, com esse acúmulo de capital, o Estado vai passar a investir na expansão marítima. Nós temos o caso, por exemplo, da criação da Escola de Sagres, que era controlada por um infante, o irmão do Dom João I, o infante Dom Henrique. Então, a Escola de Sagres, galera, a gente não tem imagem dessa escola, mas parece que ela existiu mesmo. Então, era um verdadeiro centro de conhecimento, entendeu? Então, todos os melhores cientistas do mundo estavam reunidos em Sagres. Astrônomos, geógrafos, cartógrafos, pilotos, como chamavam os comandantes dos navios. Tá, beleza, galera? Ali eles vão aperfeiçoar a bússola, o material chinês que chega à Europa através dos mouros, que leva esse instrumento para a Europa, o astrolábio também, que era um mecanismo para eles calcularem a altura das estrelas e tal, para fazer seus mapas cartográficos, beleza? Então, o aperfeiçoamento das naus, como eles chamavam os navios antigos, as naus, ok? Então, o centro de conhecimento da Escola de Sagres vai ser muito importante para o pioneirismo português. E outro momento aí do pioneirismo português foi a quebra do misticismo religioso. Então, acreditava-se na época que a Terra não era redonda, que a Terra tinha um formato de semicírculo, que se os navegantes chegassem aqui no horizonte, eles cairiam num precipício, galera. Então, havia um forte misticismo religioso que foi quebrado pela coroa portuguesa, ok? Pelos navegadores em si. Então, vamos às causas, as causas da expansão marítima e comercial portuguesa. Então, vamos lá. Primeiro, a busca de novas rotas para as Índias Orientais. O que tinha lá nas Índias Orientais, galera? As famosas especiarias, entenderam? Temperos, cravo, canela, gengibre, noz moscada, etc. E artigos de luxo. Açúcar, lembrem dele, açúcar era um artigo de luxo, muito caro na Europa, beleza? Não esqueçam disso. Enfim, então esses produtos tinham um valor muito alto na Europa, só que ficava no Oriente. E para chegar à Europa era só por Constantinopla. E para chegar em Portugal, ou era por via terrestre, muito perigoso, ou por via marítima. Aí que nós temos o problema. O comércio marítimo do mar Mediterrâneo era de domínio italiano. As cidades italianas monopolizavam o comércio de especiarias pelo mar Mediterrâneo. Então as especiarias que chegavam em Portugal ficavam muito caras, entendeu? Com preço muito alto.
Então, Portugal tinha aquele princípio mercantilista, lembram? De manter sua balança comercial favorável. Tinha que comprar produtos baratos e vender caros, beleza? Então, daí a necessidade de encontrar uma nova rota comercial para as Índias Orientais. A outra questão era a busca de terras, entenderam? Buscar terras para a coroa portuguesa. Então, os nobres portugueses vão querer o quê? Encontrar novas terras. Tá? Havia aquela mentalidade feudal ainda, apesar de estarmos no mundo moderno, pessoal. Os nobres acreditavam ainda que o centro de poder econômico era a propriedade de terra, era a posse das terras, beleza? Bom, a outra causa foi a busca de metais preciosos. Nós estamos aí no início do século XVI, no processo de desenvolvimento do capitalismo, do chamado capitalismo comercial ou capitalismo primitivo. Então, havia uma escassez de metais preciosos na Europa e havia necessidade de encontrar áreas que pudessem entregar à coroa portuguesa, à metrópole portuguesa, metais preciosos. Beleza, galera? Além disso, não menos importante, o último caso, a expansão católica. Na Europa estava ocorrendo a reforma protestante, então a igreja estava perdendo fiéis e nada melhor do que a expansão marítima comercial portuguesa para a igreja católica expandir o catolicismo, catequizar outros não católicos, ou seja, como ela chamava, os pagãos. Então vai sobrar muito aí para os índios brasileiros. Os índios brasileiros serão convertidos ao catolicismo quando a igreja católica chegar aqui no Brasil. Beleza, galera? Espero que tenham compreendido. Um forte abraço e até a próxima.